Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje, nessa solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, eu quero trazer para você a primeira leitura da liturgia de hoje, que se encontra no livro de Esther, no seu capítulo 5, versículos de 1b a 2, capítulo 7, versículos 2b a 3. Esther revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. Nós já podemos contemplar na vida de Esther. Esther já é a prefiguração daquilo que seria a Virgem Maria. Nós vemos aqui o povo de Deus passando por uma grande ameaça, o povo de Deus correndo o risco de ser exterminado pelo inimigo. E a rainha Esther vai então se colocar na brecha. Diante do perigo iminente, a rainha Esther vai se colocar entre o rei e o seu povo, para interceder pelo seu povo. Então nós vemos que 3 dias de jejum, 3 dias de oração, 3 dias vestida realmente de luto, como se estivesse em luto, porque realmente o seu povo estava correndo risco de morte, de ser exterminado, perseguido. A rainha Esther, então, agora, depois de 3 dias de luto, de 3 dias de oração, de jejum, ela se levanta apoiada, não em si mesma, mas apoiada na força da sua oração. Apoiada na certeza que Deus não brinca conosco, na certeza que o coração de Deus e os ouvidos de Deus estão próximos dos lábios que clamam por amor, por justiça e que clamam com fé e com sinceridade. Todas as vezes que eu e você nós clamamos a Deus com o coração, de todo o coração, sem duvidar no coração, todas as vezes que nós clamamos a Deus pedindo justiça, pedindo uma intervenção urgente de Deus, o olhar de Deus, o coração de Deus e os ouvidos de Deus estão próximos dos nossos lábios. E nesse dia 12 de outubro nós queremos ter essa certeza que os ouvidos de Deus estão próximos dos nossos lábios, que o coração de Deus está próximo dos nossos lábios. Hoje mesmo eu já elevei ao Senhor uma prece, ainda dirigindo, conduzindo o carro. Eu disse: Senhor, escuta a minha prece, escuta o clamor que eu vou agora lançar como uma flecha de amor no teu coração. Escuta, é como se o meu pedido fosse uma plaquinha escrita que colasse no coração de Deus, e o Senhor se inclina com misericórdia. Então, depois de ter orado e acreditado na sua oração, a Bíblia vai dizer que Esther revestiu-se com vestes de rainha. Então tirou as vestes de luto, as vestes de penitência, na certeza que agora ela podia se revestir como rainha, porque Deus ouvira a sua oração, e se Deus ouviu a sua oração, o rei também iria ouvir o seu pedido. E ela foi se colocar então no vestíbulo interno do Palácio Real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado. Ele se encantou com a beleza da rainha. Primeiro, que a rainha nunca poderia se apresentar ao rei se não fosse convidada, então ela também correu o risco. Já que seu povo estava correndo o risco de morte, ela também correria o risco. Mas o que impulsionou a rainha foi a força da oração, na certeza que Deus a ouviria, e também o que a impulsionou a correr esse risco foi o perigo iminente do seu povo, que estava correndo o risco aí de perseguição e de morte. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado. Por que o rei se encantou com a beleza dela e olhou com agrado? Porque ela estava revestida da força daquilo que ela tinha orado. Ela estava envolvida pela presença de Deus, porque ela se colocou em oração. Olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ao estender o cetro, o rei lhe concedia favores. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça?
Ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria concedida. Por que o rei fez isso? Ao invés de ficar nervoso e brigar com ela, que ela se apresentou sem ser convidada. É porque quando o rei olhou para ela, o rei a viu revestida do poder e da glória de Deus. Mais do que os brilhos do seu vestido, o rei se encantou com a beleza que ela tinha, devido ao fato dela estar revestida da oração, da força, do poder de Deus. Esther respondeu-lhe: se ganhas as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Se a rainha Esther é a prefiguração da Virgem Maria, podemos contemplar em Esther a Virgem Maria, que neste dia 12 se coloca na presença do rei, se coloca entre o rei que é seu filho e eu e você. Ela que se coloca hoje entre o rei e o Brasil, entre o rei e os brasileiros, diante de tudo que estamos vivendo e diante de todas as ameaças que podemos viver, diante de todas as ameaças contra a fé, contra a dignidade, contra o Evangelho de Jesus Cristo, diante de tantas situações que podemos viver contra o pensamento cristão e contra o pensamento do Evangelho, é Nossa Senhora hoje, Nossa Senhora Aparecida, se colocando entre o rei e o perigo iminente para o nosso Brasil, entre o rei e tudo aquilo que podemos vir a viver. É Nossa Senhora se colocando hoje entre o rei e nós, revestida de graça, porque ela é a mulher cheia da graça. Então ela está revestida de graça e o rei se encanta com a beleza dela. Por isso, já que ela encontrou graça, não é isso que o anjo disse? Ave cheia de graça. Já que ela encontrou graça diante de Deus, hoje o próprio Jesus, o rei, está dizendo para a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida: o que queres que eu faça, mãe? O que queres que eu faça, mulher? O que queres que eu faça, rainha do Brasil? Ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria concedida. Então é Nossa Senhora Aparecida respondendo ao rei, ao seu filho Jesus: se ganhei as tuas boas graças, ó Rei, ó Filho, ó Senhor, ó Salvador, ó Deus, ó amado de nossas almas, se for do teu agrado, concede-me a vida. Concede-me a vida de ser ainda venerada neste país. Eis o meu pedido. E a vida do meu povo, a vida dos meus filhos, aqueles que tu me confiaste quando eu estava aos pés da tua cruz e quando tu estavas sendo crucificado e antes da tua morte. Tu me deste, junto com João, tu me deste todos os filhos da igreja. Então hoje eu te peço, ó Filho, ó amado meu, ó Rei, ó Salvador de minha alma, se for do teu agrado, concede minha vida. Eis o meu pedido e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Qual que é o desejo de Nossa Senhora hoje? Qual que é o desejo de Nossa Senhora Aparecida hoje? É que o Senhor lhe conceda a vida, a possibilidade ainda de ser venerada no meio dos brasileiros e também a vida dos brasileiros, a vida do povo de Deus. E quando eu digo vida, não estou dizendo só a vida biológica, viu? A vida passageira, marcada pela fatalidade da vida, pela idade, pelas doenças, não. Estou falando da vida que é Zoe, a vida eterna, para que nós não nos percamos, para que os filhos de Deus não se percam, para que os filhos de Deus permaneçam fiéis à sã doutrina e fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, eu olho para Nossa Senhora como mãe, como rainha, e é o próprio rei que diz para ela, é belíssimo isso. O rei, ela pode se aproximar, tocar não na ponta do cetro, mas tocar na cruz de Cristo. E ele que diz: o que me pedes, Maria? O que me pedes, mulher? O que me pedes, mãe? O que me pedes, rainha do Brasil? E ela que responde: se ganhei as tuas boas graças, se fui revestida de graça, ó Rei, ó Filho amado, Salvador, ó Filho meu, ó carne da minha carne, se for do teu agrado, concede minha vida e a vida dos meus filhos brasileiros. Que Nossa Senhora Aparecida
cujos lábios estão perto dos ouvidos do seu Filho Jesus. Que ela peça por nós, que ela peça por mim, que ela peça por você, pela sua casa, pela sua família. Que ela peça pelo Brasil e que ela peça pelo nosso futuro, para que sejamos livres para amar e adorar a Jesus. E que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.